Lucas 15, 11 a 24. Mesmo assentados, irmãos, mas com toda reverência, eu farei a leitura da palavra. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Vamos até o 32. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, que história maravilhosa. Mas é uma história, irmãos, como diz a própria Bíblia, que é uma parábola. E o que é uma parábola? Parábolas, irmãos, eram histórias que Jesus contava, figurativas daquilo que Deus estava realizando, ou seja, é tudo figurado aqui. O pai representa Deus e os filhos representam o povo de Deus. De certo modo, irmãos, nós nos adequamos a uma dessas figuras dos filhos. Talvez ao longo da nossa história alguém já se identificou com o filho pródigo, aquele que saiu de casa, viveu dissolutamente, depois voltou. Ou talvez alguém se identificou com aquele que nunca saiu da igreja, nunca saiu da casa do pai. Porém, em dados momentos, quando Deus traz alguém de fora, nós somos convidados a nos alegrarmos com a conversão do pecador arrependido. E sempre, irmãos, o foco da mensagem é o filho que sai de casa e volta. Não sei se vocês já perceberam, sempre na maioria das vezes. Algumas vezes eu ouvi pastores pregando sobre o filho que ficou. Mas sobre o pai, raríssimas vezes, ou quase nenhuma vez, eu ouvi alguém pregar sobre o pai. E eu gostaria de falar hoje sobre o pai. Porque esse pai, irmãos, é uma figura representativa do nosso Deus. O pai sempre presente, o pai amoroso, o pai disposto a perdoar, o pai disposto a receber com amor o filho que se arrepende e volta para casa. E nós precisamos aprender com ele. Hoje, dia dos pais, então, pais, nós precisamos aprender com o nosso Pai Celestial. Mas também, irmãos, todos nós somos filhos. E, de certo modo, então, todos nós temos que aprender também com as lições dadas aqui acerca dos filhos. Esse filho, irmãos, fez algo terrível, não é mesmo? Ele pediu a parte da herança com o pai vivo.
aquilo que ele deveria receber depois da morte do seu pai, ele pediu com o pai em vida. Então, era como se, silenciosamente, ele falasse: olha, eu gosto do senhor, tá? O senhor é meu pai, mas eu queria que o senhor morresse para eu pegar a parte da herança. Então, já que o senhor não morreu, me dá a parte da herança antes do senhor morrer, que eu quero ir embora daqui. Era como se ele dissesse: pai, eu sei que o senhor é bom, mas viver na casa do senhor é tão chato, é tão desagradável, que eu quero curtir a vida lá fora. E esse pai, irmãos, diz a palavra lá no versículo de número 12, repartiu os haveres. Ou seja, ele não ficou segurando aquele filho forçadamente na sua casa. Ele não disse: olha, não, de jeito maneira, você vai ficar aqui, ó, você não vai sair daqui de casa. E Deus também não segura ninguém na marra dentro da sua casa. Quando um filho se porta como esse filho pródigo, irmãos, Deus faz como esse pai. É isso que você quer? Então vai. Porque o amor não força ninguém a amar de volta. O verdadeiro amor é espontâneo, é voluntário, é dado de coração. Então Deus não segura, né? Deus deixa. Quantos casos nós sabemos que se portam como esse filho, que vai e desperdiça os seus bens, e depois, quando ele está na miséria, diz lá o versículo de número 15, que ele procurou um dos cidadãos daquela terra, e ele então conseguiu o emprego de guardar porcos, mas ele valia menos que um porco, porque ele queria comer das alfarrobas, ou seja, daquele alimento dado aos porcos, que não é nada agradável de se ver, e nem de se lidar com aquilo, mas era o alimento que os porcos tinham para comer, e ele queria comer o que os porcos comiam, porque ele não tinha nada para comer. E não diz a Bíblia, irmãos, que ele comia do que os porcos comiam. Pelo contrário, ninguém lhe dava nada. Nem comida de porco ele tinha para se alimentar. E assim, irmãos, essa figura da pessoa lá fora se alimentando de coisa suja, coisa podre, é a figura de quem sai da casa do pai e vai para o mundo de pecado. Passa a se alimentar de coisas podres, ou desejar se alimentar das coisas que as pessoas lá fora se alimentam e se regozijam, e muitas vezes nem isso a pessoa tem, porque quando ele está lá fora, até os amigos do mundo lhe viram as costas. E diz a palavra de Deus que ele cai em si, no verso 17, eu creio que aqui é o ápice do texto, então caindo em si, pois esse é o momento, irmãos, na nossa experiência aqui como cristãos, em que o Espírito Santo toca o coração do eleito de Deus. Grave bem esse versículo 17. Então, caindo em si. Esse é o momento em que o Espírito Santo toca o coração e a mente do eleito de Deus, e ele então entende o que eu estou fazendo nesse lugar. Onde eu vim parar? Por que eu estou nessa miséria espiritual, sendo que na casa de Deus eu era tão feliz, eu era tão alegre, eu tinha tudo lá, e hoje eu estou longe da casa do Pai? E aqui na parábola ele cai em si e diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Entenda bem, irmãos, sem Deus nós não temos alimento para a nossa alma. E nós oramos e clamamos que Deus traga para aqueles filhos que saíram da casa do Pai esse momento. Não é verdade? Que Deus vire a chavinha na cabeça deles. Que Deus abra os seus olhos. Que Deus lhes faça ver e entender que sem Jesus, que sem Deus, o homem não tem nada. Então esse filho volta para a casa do pai. E diz a palavra de Deus, no 18, levantar-me-ei e ter com meu pai. E ele prepara uma frase, né? Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele vem voltando pensando, vou falar desse jeito, eu vou falar desse jeito. Mas diz a palavra que o pai estava esperando ele, e quando vê ele ao longe, no verso 20, o pai o avista, compadecido, corre, o abraça, e nem deixa ele terminar a frase, não sei se vocês perceberam. Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí o pai interrompe ele e fala para os servos, no verso 22, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde sandálias nos pés, ponde-lhe um anel no dedo, trazei matai novilho cevado.
E cada um desses itens tem um significado, irmãos, que hoje nós não vamos explorar, porque, como eu disse, o foco da mensagem de hoje é o pai. Mas diz a palavra, irmãos, que eles estão lá festejando e vem o filho mais velho que estivera no campo e não fica nada feliz de ver aquela festa. E ele fica olhando aquilo e fala: o que está acontecendo aqui? E um dos servos, um dos trabalhadores ali daquele lugar fala: teu irmão voltou. E o seu pai fez uma festa. Está dando uma festa aí para se alegrar, né, com a volta dele e tal. Ele está vivo, ele está bem de saúde. E esse filho fica indignado com o amor que o pai está dando para o filho que acabou de chegar em casa. E isso mostra, irmãos, que esse filho que estava dentro de casa não estava em sintonia com o coração do pai. Isso nos chama muito a atenção com respeito à igreja. Será que nós estamos em sintonia com o coração de Deus, com o que Deus quer fazer na vida das pessoas, com as pessoas que Deus quer trazer para a igreja? E então ele solta aquela frase, né, que é uma frase tão descabida, lá no versículo 29, há tantos anos te sirvo, olha só, estou aqui fazendo tudo para o Senhor, estou acendendo as luzes da igreja, estou limpando aqui, varrendo, estou cuidando de tudo, eu te sirvo a vida inteira, eu prego, eu canto, eu oro, eu visito, eu falo de ti, eu evangelizo, eu faço tudo, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar. Vem esse teu filho que estava lá no pecado, olha quanta festa, quanta alegria, todo mundo se regozijando com esse cara que chegou aí agora, ó, nem sabe o que ele estava fazendo, ele tem mais valor do que eu, olha como minha autoestima é baixa, olha como eu não valorizo o amor que o Senhor me dá todos os dias, olha como eu não entendo a tua palavra, como estou longe de ti, mesmo estando dentro da tua casa. Estou parafraseando, né, irmãos, tentando traduzir para o nosso contexto o que está acontecendo, porque é exatamente isso, ele não está entendendo o plano de Deus, ele está dentro da casa do pai, mas ele não está em sintonia com o coração do pai, está com ciúmes de um filho que voltou para casa, e o pai fala no 31, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Uma parábola linda, né, irmãos, que ensina muita coisa para nós, nos dá grandes lições, mas como eu disse, o foco é o pai. O que eu vejo nesse pai, irmãos? Primeiramente eu vejo que é um pai trabalhador e esforçado. Porque quando o filho pediu a parte dos bens, é porque ele tinha aqueles bens. E esses bens não caíram do céu no colo dele sem ele fazer nada. É fruto de esforço, é fruto de trabalho, de boa administração. Do contrário, não haveria herança, não haveria campo, não haveriam trabalhadores, não haveriam animais, não haveria nada. Haveriam contas a pagar, dívidas, problemas e mais problemas. Irmãos, eu destaco isso com muito valor, que todo pai honrado diante de Deus trabalha, luta, se esforça e procura o melhor para a sua família. Procura dar o melhor para a sua família. Ele se esforça para ter um futuro melhor. Ele se esforça para deixar algo quando ele partir. Ele se esforça para ter um nome digno, um nome honrado diante de Deus e diante dos homens. Ele é dizimista, irmãos. Ele cumpre aquilo que a palavra de Deus diz, que nós temos que dar o dízimo, do contrário estaremos roubando de Deus. É um pai que honra a Deus. Irmãos, muitos são os exemplos de pais honrados que deixaram essas histórias ao longo da vida para os seus filhos. Muitos exemplos de pais que lutaram bastante para construir uma casa onde a família pudesse se abrigar, que deram seu suor, seu esforço, até seu sangue, digamos assim, do dia a dia ali, do trabalho acirrado, para manter o nome limpo. E é preciso que nós busquemos na palavra esses exemplos, irmãos, de vida, para que nós também cumpramos assim a vontade de Deus e nos espelhemos neles. Pois esse pai, irmãos, é um exemplo do nosso Deus. Sejamos assim, irmãos. Eu sei que dentro da igreja, principalmente na igreja presbiteriana, falar de dinheiro é meio problemático, né?
Mas eu falo, irmãos, eu falo mesmo. Porque quando eu estava na maior dificuldade da minha vida, sem campo, sem igreja para trabalhar, sem emprego, sem carteira assinada, sem experiência anterior, porque eu havia dedicado cerca de 20 e poucos anos da minha vida à teologia. E a teologia é muito bem-vinda dentro da igreja. Mas quando não tem igreja para pastorear, ninguém não está nem aí com o diploma de teologia do Mackenzie, de 5 anos, mais uns 2 ou 3 de pós-graduação. Ninguém está nem aí. Se você não tem experiência anterior, meu amigo, você não tem emprego. E Deus me permitiu ser um motorista de aplicativo. E depois de um tempo, um irmão aqui da igreja de São Mateus me ajudou a ingressar numa empresa onde eu trabalho há 4 anos. Que bênção de Deus. Eu conversava esses dias com outro pastor, amigo meu, uma situação semelhante, e falando sobre o trabalho, sobre o esforço próprio, ele falou, irmão, sabe como que eu traduzo isso? Com uma palavra: dignidade. Então, meu irmão, essas coisas não tem a ver com teologia da prosperidade, tem a ver com dignidade, com honra. E a nossa honra, honra o nosso Deus. A nossa desonra, desonra o nosso Deus. Então, irmãos, lutemos, nos esforcemos, porque tudo que Deus entregar em suas mãos é bênção de Deus. Esse filho fez o errado, mas o pai estava certo. Era um homem trabalhador, esforçado, bom administrador de seus bens. Mas prosseguindo, irmãos, e ele era o sustentador e o provedor daquele lar. Quando o filho voltou, tinha um novilho cevado para fazer uma festa. Que gostoso, né? Que gostoso. Tinha o que comer, e uma boa comida, e uma festa legal. Tinha um anel para pôr no dedo dele, tinha um significado de filiação. Tinha calçados para pôr nos pés dele, para ele não ficar andando no chão de pé descalço. Tinha uma roupa limpinha para ele vestir. Tinha um lugar decente para ele tomar um banho. Honra, dignidade. Esse pai se preparou para cuidar da sua família. Mas prosseguindo, irmãos, ele é um pai incompreendido, mas é paciente. Muitas vezes os pais são incompreendidos, não é? Os pais sabem disso. O pai é aquele que tem ordem na casa. O pai é que tem que muitas vezes chegar e falar assim, abaixa esse som, por favor, né? O pai é que tem que chegar e falar assim, gente, vamos desligar tudo, vamos dormir, já deu. Então o pai muitas vezes é incompreendido. Muitas vezes com os filhos mais jovens, adolescentes, ou até crianças, pré-adolescentes. Mas os pequenininhos entendem um pouco mais, obedecem. Aí chega numa idade que começa a querer questionar, né? Problema. Mas a gente tem que ter sabedoria para lidar também nessas situações. Mas que difícil é, irmãos, quando isso se prolonga pela vida. O desprezo aos pais. Quando os filhos não observam o que os pais estão fazendo. E por que esses filhos desprezaram o seu pai, tanto um como o outro? Porque não estavam entendendo qual era o papel dele. Irmãos, compare isso com o nosso Deus. Quantos filhos desprezam a Deus? Tantos que saíram da igreja, como muitos que estão dentro das igrejas. Sim, irmãos, muitos filhos estão dentro das igrejas e não compreendem a Deus. E muitas vezes até desprezam a palavra de Deus. Faça um teste. Quanto tempo a gente está gastando com Bíblia e oração? Se na Bíblia a gente ouve Deus falar e na oração a gente fala com Deus, por que a gente gasta esse tempo mais no domingo e durante a semana é pouquíssimo ou quase nada? Será que é porque a gente está compreendendo a Deus? Irmãos, compreender a Deus significa então estar aos pés do Senhor o tempo todo, o máximo possível do tempo, meditando nele, na sua palavra. E hoje, irmãos, que bom, nós temos dispositivos móveis para ajudar a nos lembrar versículos, para ter textos onde a gente possa ouvir e ler a palavra. A gente tem plataformas com muitas coisas boas e maravilhosas para ouvirmos da palavra de Deus. Então não fique, irmão, garimpando por aí como quem não sabe o caminho, engolindo e se alimentando de qualquer coisa que aparece na internet falando de Deus. Tem muita coisa que não é bom você estar se alimentando. Mas se você buscar o alimento puro, o alimento sólido, a doutrina que nós pregamos, que ensinamos, a doutrina reformada, você vai ser grandemente edificado, meu irmão, e vai ser fortalecido. E a Bíblia, pura e simples, dê trabalho para o pastor, irmão. Dê trabalho para os presbíteros. Peça orientações. Quando ninguém pergunta nada, é preocupante. Porque será que as pessoas já sabem tudo? Ou será que o Google virou pastor de muitos irmãos? Cuidado, irmãos.
cuidado. Teve dúvida na leitura? Procura a gente, né? Pega lá o WhatsApp, manda uma mensagem, faz a pergunta, entra no grupo de discipulado, procura aprender mais, procura se instruir mais conosco, que estamos aqui para isso. Porque do contrário, irmão, você vai ser um filho que fica meio confuso com o que o pastor fala muitas vezes. Eu já encontrei isso bastante nas igrejas. Pessoas que estão se alimentando de outras coisas, mas não entendem aquilo que Deus está falando através do púlpito da própria igreja. Então, muito cuidado com essas incompreensões. Outra coisa, irmãos, se você tem alguma dificuldade com alguém, procura essa pessoa. Percebe que esse filho que ficou em casa tem dificuldade com seu irmão. E talvez essas dificuldades vinham de longa data. Será que dentro da própria igreja você tem alguma dificuldade com alguém e não entendeu o que Deus já falou na palavra para você procurar o teu irmão e conversar com ele, se você tem algum problema com ele? Muito cuidado, irmãos, porque essa dissonância no lar, os filhos não entendendo o pai, os filhos não se entendendo, é um reflexo do que acontece muitas vezes nas igrejas. Mas perceba, irmãos, que não foi só o filho que saiu de casa que não compreendeu o amor do seu pai. O filho que estava dentro de casa, o irmão mais velho, também estava meio confuso. E quando o irmão mais novo volta para casa, ele fica lá todo revoltado. Então, meus queridos, apesar da incompreensão dos filhos, apesar dessa confusão que estava na cabeça deles, o pai não perdeu o controle. Esse é o ponto que eu quero destacar aqui. Pai, seja paciente, mantenha-se no controle da situação no seu lar. Não perca o controle, não entre naquela loucura, naquela confusão de ideias que muitas vezes podem surgir no seu lar. Fica firme ali na palavra, na oração, mantenha calma, ensine, exorte, se for preciso chore, mas não deixe de amar. Não deixe de ter uma palavra boa, não deixe de ter uma palavra sensata, não deixe de ter paciência, meu irmão, você que é pai, porque muitos pais perderam a paciência e acabaram se portando como filho pródigo. Deixaram a casa de Deus, e muitas vezes alguns deixaram a própria família. Então, meu irmão, fica firme no Senhor, mas prosseguindo, irmãos, esse pai também é amoroso e perdoador. Não é só paciência que tem ali naquele coração, tem muito amor. Ele foi abandonado, incompreendido, criticado, não é verdade? Quanta coisa triste esse homem passou, mas ele continua amando seus filhos. Ele perdoa quando aquele filho volta. Ele foi injustiçado de muitas maneiras, irmãos, mas ele perdoou. Aquele filho volta embrutecido pelo pecado, cheirando mal, não é mesmo? Com as roupas fedidas, sujo de coisa de porco. E, meu Deus do céu, que situação horrível que devia estar aquilo, né? E o pai recebe ele de braços abertos. Pais, muitas vezes nós teremos que buscar em Deus forças para amar mais, para perdoar mais. Há muitos pais que pararam de conversar com seus filhos por causa de desentendimentos e passaram grande parte da vida em um ambiente de contenda, por causa de raiva, por causa de mágoa, por causa de lembranças amargas. Talvez nesse momento vocês estejam lembrando coisas da sua história, não é mesmo? Essa é a ideia, essa é a intenção. Se você lembrou, já faz uma oração aí: Senhor, cura minha alma, cura meu coração. Porque quando Jesus passa o remédio da cura da alma, sabe, o bálsamo, o óleo do Espírito Santo em nós, as memórias amargas vão se dissipando. E a gente passa a olhar nossos queridos com outros olhos, com olhos de amor. Então, seja qual for a lembrança, meu irmão, peça forças para Deus, porque Deus ajuda a gente a perdoar, seja pai, seja filho. Deus nos dá graça, Deus nos dá força. Olha esse filho, ele volta então arrependido, o pai está de braços abertos, não é? Mas muitos pais são cruéis com seus filhos. Tem pais aí fora, irmãos, que nem parecem que são pais. Agem de uma forma assim muito estranha, muito esquisita, doentia até. Eu não sei se alguém aqui já passou por situações absurdas de pais que os trataram de uma forma muito hostil, de uma forma doentia. Mas eu já conheci pessoas que tinham lembranças desse nível. E nós podemos orar e chorar juntos,
e perceber a ação do Espírito Santo curando o coração daquela pessoa. Então, meu irmão, seja qual for a sua lembrança, por pior que seja, né, lembre-se que o seu Pai Celestial, nosso Pai Celestial, é um Pai amoroso, é um Pai perdoador, e nós, pais, temos o dever de desenvolvermos isso também. Me lembro a história de um filho que se afastou de Deus, se afastou da igreja e virou um travesti. Que absurdo, né? Virou um travesti. E o pai, um crente aqui de São Paulo, ia lá naquelas ruas lá do centro da cidade, onde fica aquele pessoal lá, e ia lá buscar o filho. O filho, volta para casa, vamos para casa. E às vezes, depois de muito insistir, porque aquele filho já estava cansado, com fome e querendo se alimentar, tá bom, pai, então vamos. Então o pai tirava o paletó, punha nos ombros dele, para tentar cobrir o corpo dele, e os dois iam caminhando pela rua. Dá vontade até de chorar, né? Só de saber uma história dessas, dá vontade de chorar. Mas que pai amoroso. E esse filho, depois que o pai morreu, ele abandonou essa vida de pecado, se tornou um crente e passou a dar o seu testemunho nas igrejas onde ele podia, dizendo que alguém pode sim sair da homossexualidade. Que alguém pode sim sair dessa vida de pecado que eles estão lá jogados. Então, meus irmãos, nós precisamos desenvolver um amor tão intenso que seja capaz de perdoar qualquer coisa que os nossos filhos possam passar. Veja, não disse que possam fazer, que possam passar. Porque às vezes eles caem numa armadilha e vêm a viver uma situação tão ridícula, tão absurda, que quando eles caem em si, é como aquele filho que fala: o que eu estou fazendo aqui, comendo essa sujeira, passando necessidade, sendo que na casa do meu pai tem tanto amor, tem tanta honra, tem tanta dignidade. Mas há problemas mais simples dentro dos nossos lares, que muitas vezes se avolumam como se fosse um grande gigante, irmãos. Então quebremos as barreiras. Não aconteceu nada desse tipo na sua casa, não é mesmo? Nada como eu acabei de mencionar aqui. Então procura, meu irmão, você que é pai, ser você o sacerdote do lar, ir lá, estender a mão, dar um abraço, fazer uma oração, quebrar a barreira, quebrar qualquer tipo de dificuldade que possa existir na comunhão, no relacionamento familiar, porque esse é um dever de cada um de nós como pais. É necessário, irmãos, então, que nessa parábola que a gente leu, a gente entenda que o Senhor está mostrando para nós que nós temos que ir muito além dos padrões que há no mundo. Porque no mundo, irmãos, é diferente. No mundo as pessoas nem sempre dizem eu te amo. No mundo nem sempre as pessoas dizem eu quero você aqui do meu lado. No mundo nem sempre as pessoas dizem olha, não me importa o que você aconteceu, o que eu quero que você seja, volte para casa, que você seja um servo de Deus, que você se arrependa, que você seja abençoado por Deus. O mundo não está nem aí. Mas nós, irmãos, que somos o povo de Deus, temos que ser diferentes desse padrão que há no mundo. Mas eu sei que ao sairmos aqui da igreja, começarmos mais uma semana, nós somos bombardeados pelos padrões do mundo. Então nós devemos manter no nosso coração o padrão de Deus, o padrão divino. O que nós aprendemos aqui acerca do nosso Deus, irmãos? Quando um filho se arrepende, Deus limpa essa pessoa. Deus cura essa pessoa. Lembre, esse pai da parábola é uma figura representativa do nosso Deus. O filho volta para casa e não fica do jeito que ele estava. Ele muda. Todo filho de Deus tem que mudar. Tem que ser limpo, tem que ser purificado. Ele não fica como as pessoas que estão lá fora sem Deus. Ele agora voltou para casa. É assim que Deus faz conosco. Nos transforma, tira de nós a sujeira. Se tem algum machucado, ele passa remédio, ele cura. Imagina que esse moço que chegou depois de tantos dias sem tomar banho, sujo, fedido, agora barbeado, cheiroso, limpinho, roupa nova, tudo arrumadinho. É outra pessoa, não é mesmo? Ele agora é uma outra criatura. Por isso que a palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. E mais que Deus faz com seus filhos, que esse pai fez com o filho que voltou, ele honra seus filhos. Ele honra. Ele queria ser um empregado, não é?
Eu vou falar, eu quero ser apenas um empregado, porque eu não sou digno de ser chamado teu filho. Porque ele estava envergonhado do que ele havia feito. Ele estava entristecido com o que ele havia feito. E ele queria voltar para casa devido à sua necessidade. Então aprendamos, irmãos, as necessidades impostas por Deus são para nos aproximar de Deus. As barreiras e os limites que Deus impõe são para que nós não venhamos a nos prejudicar ainda mais. Veja, ele estava com fome. Ele voltou para casa por causa da fome. Se ele estivesse cheio de dinheiro, talvez ele não quisesse voltar para casa. Então, muitas vezes, Deus vai impor limites para nos segurar. Falta de bens materiais é um limite. Falta de força física é um limite. Problemas que possam acontecer no caminho é um limite. Falta de energia é um limite. Deus impõe limites, irmãos. Doença é um limite. Ou seja, irmãos, as barreiras que muitas vezes surgem no nosso caminho são para nos impedir de nos afastar de Deus. E Deus honrou esse moço. Apesar dele voltar com essa ideia de ser um empregado, ele falou, o pai falou, não, negativo, você é meu filho. Você é meu filho. E por isso você estará aqui como filho. Por isso que ele põe um anel no dedo do moço. Irmãos, que bom nós sabermos que temos um Deus que nos honra, que vai nos ver sempre como filhos e vai cuidar de nós como filhos que somos. Procura desenvolver esse amor com o Pai Celestial que honra você a cada dia, meu irmão. Mas que mais que esse Pai fez com esse filho e que Deus faz conosco? Deus cuida. Deus cuida, ele volta descalço, os pés sujos, talvez machucados, talvez pisou em pedras e espinhos no meio do caminho, precisava de proteção para cuidar dos seus próprios pés, e o pai manda que coloque sandálias nos seus pés. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Então, caminho e pés tem tudo a ver com cuidado, com vida espiritual, porque ao andarmos nesse mundo, irmãos, a Bíblia nos diz que nós pisaremos serpentes e escorpiões, mas lá em Efésios a palavra de Deus fala para nós calçarmos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, é necessário que entendamos, precisamos ser protegidos, precisamos de cuidado, e Deus cuida de nós. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Aquele filho sem proteção se tornou esse caos. Mas ele volta para casa e o pai cuida dele. Deus cuida de nós, amados. Louvemos o nosso Deus. E por último, irmãos, esse pai se alegrou com a volta do filho. Se alegrou. É importante que nós entendamos, irmãos, que o nosso Deus não é assim um ser estático e insensível. Muito pelo contrário. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós ficamos tristes, é porque Deus também fica triste. Mas se nós nos alegramos, é porque Deus também se alegra. E diz a palavra de Deus, irmãos, que esse pai resolve fazer uma festa. Era alegria, porque o filho voltou. Estava contente, estava alegre. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o Senhor Jesus diz lá em Lucas 15:10, um pouco mais adiante, você pode até olhar, está bem na sua frente, Lucas 15:10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que bênção, não é? Sabermos que o nosso Deus se alegra conosco. Que o nosso Deus se alegra também, irmãos, de estarmos aqui na sua casa. Que o nosso Deus, irmãos, tem a capacidade de ficar feliz com os filhos que Ele tem. Quando nós o alegramos. Quando nós fazemos a sua vontade. Então, meus irmãos, Deus não é um ser sim calculista, sem sentimentos, sem lágrimas ou alegria. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que Ele se entristece pelos que se afastam de seu amor, mas também se regozija com os filhos que estão dentro de casa. Concluindo, irmãos, como pais e como filhos, nós temos muito que aprender, né? Não somos perfeitos, é verdade. Temos muita coisa para fazer. E eu creio, irmãos, que a grande missão nossa como pais é sermos pais segundo esse modelo estabelecido por Deus. De cumprirmos essa missão como um verdadeiro ministério dentro do nosso lar. Eu sei de pastores, por exemplo, irmãos, que se dedicaram bastante por suas igrejas, mas deixaram a família meio de lado. Esse é um grande problema. Mas não é só pastor, não. Tem muitos pais que se
dedicam tanto no seu trabalho, nos seus afazeres, mas não têm tempo para olhar para os seus filhos. Esse é um grande erro, irmãos. Por que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta nós, que somos líderes, somos crentes, que somos dedicados na obra de Deus, fazermos tanta coisa para Deus na igreja, mas não cuidarmos do nosso primeiro rebanho, que é o nosso lar? Então, meus queridos, vamos aprender com o pai da Bíblia, esse pai da parábola, que é o exemplo, a figura do nosso próprio Pai Celestial. Não somos perfeitos, é verdade, mas nós podemos buscar a perfeição, ou o aperfeiçoamento que nos cabe. E que esse exemplo, essa história, possa servir também de lição para que a gente nunca se afaste do amor de Deus. Porque todos nós somos filhos. Seja pastor, presbítero, ou homem, mulher, pai, mãe, todos nós somos filhos. Que tipo de filho nós somos? Um filho amoroso, filho dedicado, que conhece o coração do pai, mas que ama também seus irmãos, independente da situação que eles estejam passando. Que nós possamos ser assim. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Coloque-se diante de Deus em espírito de oração e peça para Deus ajudar você a ser um bom filho. Você que é pai, nós que somos pais, hoje é dia dos pais. Oremos para que Deus nos ajude a sermos bons pais também, dentro do nosso lar, seguindo o modelo que Jesus nos ensinou aqui nessa noite. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é rica, eficaz, e a Tua palavra nunca volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, para que nós, como filhos, não sejamos filhos pródigos, ó Deus. Nem o pródigo que saiu de casa, nem o pródigo que estava dentro de casa. Mas que nós sejamos filhos que têm um coração alinhado com o coração do Pai. Um coração, ó Deus, que busca compreender o que o Senhor quer, qual é a Tua vontade, conforme está na Tua palavra. E que tenhamos, ó Deus, amor suficiente para, ó Deus, tanto nos dedicarmos a Ti, nos entregarmos a Ti, como também, ó Deus, para nos alegrarmos quando o Senhor trouxer aqueles filhos que estão perdidos no lamaçal do pecado. Senhor, também ajuda-nos a sermos pais conforme o modelo que o Senhor nos ensinou. Um pai amoroso, um pai zeloso, um pai fiel, um pai perdoador, paciente, um pai que cuida, pai que honra, pai que se dedica, pai que está sempre com os braços abertos, pai que é um sacerdote do lar, que conduz a família aos pés de Jesus. Não pais perfeitos, não somos, ó Pai, porque perfeito só o Senhor, mas pais que estão buscando se aperfeiçoar cada vez mais em Cristo. E obrigado, Senhor, por essa parábola, porque ela nos ensina acerca de Ti, o Senhor que é o Pai Celestial, o Senhor que é o Pai perfeito, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que nos recebeu de braços abertos, e o Senhor que está, ó Deus, zelando por nossas almas, cuidando de nós, ó Deus, todo o santo dia. E agora, Pai, que nós vamos passar para o momento da Santa Ceia, nós pedimos também que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos limpe, ó Deus, assim como o Senhor fez com um filho que havia saído de casa, que voltou todo ferido, machucado, cheirando mal, mas, ó Deus, tinha um outro dentro de casa que também não estava bem. Ó Pai, limpa-nos, purifica-nos, sara-nos e prepara-nos agora, Senhor Deus, para participarmos da Tua mesa com toda a honra, com toda a alegria, com toda a dedicação, com todo o zelo, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.